Acesse Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespírita.com.br. Venha fazer parte desta família. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa tarde a todos. Então, boa tarde, amigos de jornada da Sala Falando em Espiritismo, na Rede Amigo e no Paul Talk. Então, vamos procurando nos tranquilizar, buscando a paz e a luz do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos com o único objetivo, que é o de nos instruir à base da doutrina espírita. Que possamos elevar os nossos pensamentos para adquirir novos conhecimentos e colocá-los em prática. Vamos pedir para que uma equipe de muita luz envolva o nosso companheiro de jornada, Juarez, no site Shark, e que ele possa ser inspirado e intuído na tarde de hoje. Juarez nos instruirá e dará continuidade à 48ª Semana de Educação Mediúnica, abordando o tema de hoje, Mediunidade com Jesus. A bibliografia utilizada por Juarez é a seguinte: Mecanismo da Mediunidade, capítulo 26, Estudando a Mediunidade, capítulo 29, e Seara dos Médios, lição 62. Então, a coordenação desde já agradece a sua presença e participação. Convidamos agora a nossa florzinha, Sil Camargo, para acalmar nossos pensamentos com prece inicial. E em seguida, o nosso instrutor nos alimentará com suas benéficas instruções. Então, Sil, por favor. Boa tarde e bons estudos para todos. Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Vamos então elevar nossos pensamentos ao alto e juntos fazer a prece de abertura. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então, que tenhamos uma tarde de muita paz, de muita luz e de muita harmonia na sala. Bons estudos a todos. Passando, Saide. Meus amigos, uma boa tarde. Irmãos em Cristo, que a doce e serena paz do Mestre Jesus permaneça conosco nesta tarde em que buscamos mais uma vez a alimentação para a nossa alma. Um abraço fraterno a todos que compõem a sala Falando em Espiritismo e a aqueles que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita. Que Deus permaneça em nossos corações. Como foi dito pela Isis, estamos hoje na 48ª semana juntos, numa segunda etapa, estudando a mediunidade. Dentro da programação, nós encerramos esta segunda parte hoje, mas
não ficaremos distantes, porque já estamos elaborando a continuidade desses nossos estudos e desta vez nós os iniciaremos desde a apresentação do Livro dos Médiuns até o seu final, inserindo logicamente alguns outros exemplos, outros estudos realizados por confrades que acrescentam coisas que na codificação o senhor Kardec deixou em aberto, como por exemplo a mediunidade de cura, que ele diz que prefere não se aprofundar naquele artigo, haja vista ele ser sabedor que um amigo iria abordar aquele assunto. E pelo que nós entendemos, esse amigo está na pessoa do Dr. Jorge Andréa, que também fala dessas curas espirituais. Mas isto será a partir da próxima semana, que com paciência, nós todos juntos, como sempre, com a participação ativa, a colaboração de todos, porque aqui não tem professores, todos nós somos estudantes e como tais precisamos realmente trocar informações. Eis aí o mistério tão falado do conhecimento. É o de não ser egoísta o suficiente para guardar consigo aquilo que lhe foi dado pela espiritualidade, por merecimento, logicamente. Devemos dividir. Hoje, o assunto é mediunidade com Jesus. Jesus foi médium? De quem? Mas Jesus é tido como a perfeição, o protótipo da perfeição para nós que estamos humanos. Dizemos, em cima do capítulo 14, que todos somos médiuns. Mas o próprio capítulo 14 diz que nem todos servem como intermediários entre os dois planos. Porque está dito que só se pode classificar como médiuns aqueles nos quais a faculdade é ostensiva e, para tanto, tem umas exigências. Exigências essas que, desde no momento da preparação para a reencarnação, o espírito traz consigo um corpo fluídico adredemente preparado para tal, para poder captar as energias emanadas dos desencarnados e ter consigo a capacidade de expandir o seu perispírito quando encarnado, para que haja a fusão dos dois campos energéticos, os campos perispíriticos. Mas existe alguma coisa que nós precisamos entender. Por que mediunidade com Jesus? Jesus foi um homem, foi um ser humano que encarnou o Cristo de Deus, o ser divino, ou um dos seres divinos. Portanto, como espíritos, todos nós estamos capacitados a servir de intermediário entre nós,
porque somos espíritos imortais, idênticos na contextura, ainda não o somos, nos conceitos intelectuais e morais. E é aí aonde a afinidade energética do ser imortal, da alma, vão se unir em grupo e dizer quem vai servir a quem. Podemos até dizer que todos somos médiuns, na condição de que o elemento que não se prepara para servir ao seu próximo, não está servindo para viver com o seu próximo. Seria dizer que o elemento não preparado, ele não está em condições de servir às causas nobres. Podemos citar o caso do elemento que não se prepara para ser uma psicóloga, em consequência ela não pode abrir um consultório e trabalhar dentro daquele campo. O que não se prepara em direito, ele jamais poderá advogar casos na justiça. Os que não se preparam no campo da medicina, ele jamais terá condições de fazer cirurgias em hospitais. Portanto, como médiuns, não somos diferentes desses profissionais. Nós precisamos nos instruir naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. É conhecer em todos os pormenores as ideias espirituais. É sempre procurar se aprimorar no campo em que ele vai servir, para bem servir. Assim fazem todos os profissionais. Eles sempre procuram uma reciclagem, eles sempre procuram um curso que o aprimore, que lhe deixe em condições atualizadas. E como médiuns, não podemos ser diferentes. Por isto, a casa espírita, ela tem a obrigação de fornecer os elementos, como fazem as faculdades. E como espíritas, nós temos o dever de procurar estudar, trocar informações entre nós, para nos aprimorarmos neste trabalho que estamos nos propondo diante de Deus. Senhores, senhoras, espírito imortal, há de saber transmitir, e a responsabilidade maior há de saber o que transmitir. Porque nós, como médiuns, estamos buscando no universo, através do nosso dial de sintonia com os espíritos desencarnados, a estação adequada aos nossos desejos, aos nossos anseios e às nossas necessidades. É por isto que dentro de uma casa espírita há a necessidade
que haja um tipo de vestibular para ver quem se apresenta em condições para a mediunidade. Depois, que esse elemento passe não por cursos, para depois não exigirem diplomas das casas, mas que passem por estudos sobre a mediunidade, com um desenvolvimento por pessoas capacitadas. Em seguida, por uma educação, justamente para não servir de joguete aos espíritos brincalhões, que todos nós sabemos, ninguém está isento de servir como marionete a esses espíritos. Resolvem brincar com os incautos, os invigilantes. Estamos como humanos em um planeta que dizemos que está ainda atrasado. Lembremos-nos do dito popular que cada povo tem o governo que merece, sendo a recíproca verdadeira. Se a Terra ainda não é um planeta evoluidíssimo, é porque nós, os seus habitantes, ainda não estamos em condições de habitar planeta nesse campo, nessa estrutura. Ela se encontra à disposição de nós como espíritos imortais, esperando que nós nos aliemos à natureza que a representa e juntos caminhemos, porque ela tem uma vida própria, mas essa vida ela é alimentada pela inteligência que habita no planeta e que vive dentro da natureza, que somos nós. Os problemas da dimensão em que vivemos falam muito alto, mas muito alto em nós como espírita. Como espírita. Por isto, Gunnar, que diz que a Terra já existia antes do homem, é que dizemos que estamos humanos e não somos humanos. A Terra existia antes de aparecer o protótipo dos humanos. Mas ela não existia anterior ao espírito que a habita através desse protótipo. E essa imantação das energias condensadas que formam a matéria como a conhecemos, nos prendem através do nosso egoísmo, do personalismo, da vaidade, a prepotência, né, que todos temos porque somos, quando ainda estamos. Essa é a grande verdade. É a inferioridade intelectual e moral de nossa individualidade. Alguns já se sobressaem por já não chamarem palavrões,
já não estarem assistindo os BBBs da vida, de tentarem encurtar as distâncias entre aqueles que não lhes são simpáticos. Mas ainda existe muita, mas muita arrogância, muita prepotência em nós, espíritos imortais, como humanos que estamos. Então essa condição inferior nossa concorre para que os espíritos superiores, isto é, aqueles que já galgaram os degraus da evolução e que já conseguem abrir os olhos diante da luz maior, eles não possam vir até nós com tanta frequência. Isso concorre para que ele encontre um forte obstáculo para a plenitude espontânea de suas manifestações. Por isto, martelamos sempre, educação mediúnica. Não adianta fazer somente o desenvolvimento, porque, como dizia o Tico lá em cima, o que podemos falar desses assassinos? São influenciados? Sim. Poderemos dizer que são médios? Não sabemos, porque não sabemos a intensidade que esses elementos trazem consigo de captar, de obedecer, de ouvir e de fazer. Às vezes, são ainda homens, como diz o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, homens de duras cerviz, ainda embrutecidos. Estudamos o Espiritismo e reconhecemos, isto aí já não há como dizer que não, que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Eis aí a razão de Jesus ter dito àquela mulher que foi tida como adúltera, quando os seus acusadores se afastaram, Jesus voltar-se para ela e dizer: vá, e não pequeis mais, nem em pensamento, que é a exteriorização da mente. É um dos atributos do Espírito. Então hoje, os que nos acompanham e que realmente absorveram as palavras que debateram conosco, que a base para todos os fenômenos mediúnicos é a mente. E assim o diz Martins Peralva em um dos seus livros chamado Estudando a Mediunidade. É assim, meus amigos, que a natureza dos nossos pensamentos, as nossas aspirações, os nossos ideais de vida, eles se expressam através dos nossos atos. Atos esses que terão em torno uma reação idêntica. Porque nós, quando emitimos as nossas vibrações energéticas mentais, nós estamos indo em busca dos nossos afins. E eles estarão conosco, sintonizados através do tempo. E somente nós poderemos sair desta sintonia. É aí que outra frase chama-nos a atenção dentro da doutrina dos espíritos. Dizemos que temos que fazer aquela tal de reforma íntima. Ora, e o que é a reforma íntima? Como podemos fazê-la? Dizemos
que é reconstruir o nosso interior. É refazer o nosso caminho. Aí lembramos-nos do Antigo Testamento, quando Elias, cônscio de que estava com o Deus único, ele desafia os profetas de Baal numa demonstração de ver de quem era, quem estava com o verdadeiro Deus. E ali ele passa a fio de espada os profetas de Baal. A rainha diz que faria o mesmo aonde o encontrasse, e não se encontram naquele período. Mais adiante, os profetas dizem que Elias haveria de vir diante do Senhor para corrigir os seus caminhos. Haverá de vir Elias para corrigir os seus caminhos diante do Senhor. E sim, Gunnar, o Deus babilônico. E Elias veio como João Batista, corrigindo todas as suas ações pretéritas. A partir dali era um homem que pregava no deserto, que pregava para aqueles que queriam ouvir. Inclusive, ele dizia raças de víboras, quem te mandou? Mas queria ter a certeza de que aqueles homens estavam se convertendo ao Cristo que haveria de vir. E as suas ações trouxe para si uma reação idêntica, e sabemos como João Batista foi passado a fio de espada a pedido da filha de Herodias. Então o homem, ele tem que reconstruir esta edificação interior. Tem que se renovar intimamente, seguindo os ensinamentos crísticos. Eu não estou citando a doutrina dos espíritos para não estar fazendo uma apologia única e exclusivamente à doutrina que nós adotamos como religião nossa. Porque é o homem, e esteja ele na denominação que estiver, ele tem o direito, a obrigação, o dever de se renovar. Mas, como espíritas, a nossa responsabilidade é maior. Portanto, cabe-nos renovar o nosso interior dentro dos ensinamentos espíritas cristãos, isto é, dentro do compêndio deixado pelo professor Denizar como regulamentação da lei, e em cima do código moral que ele também abordou com muita precisão, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, modificando os nossos hábitos, os nossos sentimentos, transformando o amor nascente, ao qual nós conhecemos como ódio, no amor pleno, no amor incondicional para com todos, demonstrando com isto que somos irmãos em Cristo. Gente, essa modificação implica em modificarmos até o nosso modo de falar. Eu não quero dizer com isto que
que falar mansinho, como verdadeiros anjos, para dizer que mudamos. Isto não é necessário. Porque, segundo as Escrituras, a voz que representa Deus, ela troa como um trovão. E ele não deixa de ser o Ser Supremo, aquele que foi, que é e que será sempre. Aquele que deixa fluir de si um sentimento nobre, tamanho que ainda não estamos sequer prontos a imaginar o que é o amor de Deus para com os seus. Nem por isto ele teve que modificar o seu modo de ser. No entanto, quando falo nessas modificações, eu falo na eliminação dos egos que trazemos conosco, das capas de falsidade que trazemos, as máscaras, que deixamos aos poucos ser morto esses hábitos velhos, esses homens que nós somos. Porque no fundo, ainda existe alguma razão para alguns segmentos dizerem que nós morremos para vir habitar um novo espírito neste mesmo corpo. Esta afirmativa está em você ir matando o homem velho que existe em você, transformando-se num homem novo. Silvana já ligou, foi muito querendo falar com você. Ela vai ligar para esse aqui agora. E só um momento, leve, depois eu falo com ela. Menino, ela tá no meio da rua. Essa depois eu falo com ela. Desculpem. Então vejam só, é preferível que nós tenhamos conosco esta consciência de que precisamos matar o homem velho para transformar essas velhas ideias, esses velhos hábitos em hábitos novos. É matar o velho para viver o homem novo. No trabalho, nesse serviço que nós estamos nos propondo a fazer com mediunidade ou com a mediunidade, temos que entender que isto é um traço de união entre dois planos: a terra que nós vivemos e o céu que nós falamos. Assim, é sob a aspiração e inspiração daquele que é tido como o protótipo da perfeição para a humanidade que nós devemos servir ao nosso próximo. Lembramos-nos que Teresa de Ávila, todos os dias no seu catre, ajoelhava-se e pedia ao Senhor que a mostrasse como deveria servi-lo. Senhor, como servir-te? E numa dessas noites, a voz íntima lhe diz: serve ao teu próximo, que estarás servindo a mim. E ela passa a ser uma verdadeira cristã, porque nessas alturas ela busca vivenciar o cristianismo redivivo, o cristianismo puro, o amor que Jesus trouxe para nos ensinar. Então é sob essa inspiração, a aspiração do Mestre, que nós deveremos apresentar as expressões sublimes da fraternidade. Não vim para os sãos, eu vim para os doentes, os enfermos.
E nós precisamos nos entregar a esses trabalhos em cima daqueles necessitados que batem às portas das nossas casas de trabalho e em nossas residências também. Portanto, é na prática do amor ao próximo, como gostaríamos que fosse feito a nós, que vamos encontrar a sublimação dos trabalhos mediúnicos. Lembram-se? Senhor, qual é a primeira lei? O primeiro mandamento, eles amar ao teu Senhor sobre todas as coisas. Aí eles pensavam que Jesus estava descuidado. E a segunda, eles ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ele já resumiu todos os outros 9 num só, que abrange a todos e muito mais. No entanto, se nós estudarmos Martins Peralva, que nos ajuda muito o estudo da mediunidade, ele estudando a mediunidade, nós vamos observar Martins Peralva dando algumas dicas de como nós devemos nos comportar, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Então observem que há um traço de união entre todos nós, espíritos imortais, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Vocês lembram daquela palavrazinha cruzada, aquela brincadeira que nós fizemos na sala, quando falamos da caridade? Nós não vamos fazer hoje, a respeito desses 2 temas, o servir a encarnados e desencarnados, porque será demorado. Mas vejamos que nós poderíamos fazer esse tipo, e vocês que frequentam casas espíritas, que fazem exposições, que têm a lousa, vocês podem fazer para dinamizar as salas, que muitos exigem silêncio absoluto, não pode haver perguntas, e estamos utilizando os dogmas, os rituais das igrejas. E Espiritismo não cabe isto. Porque vocês vão observar que Martins Peralva, ele faz referência que nós devemos ter para com os encarnados autoeducação, cooperação, afeição, o que pouco vemos em nossas casas, diga-se de passagem. Porque são formados grupinhos que se cumprimentam, que conversam entre si, mas nós não temos ainda o cuidado de ter alguém que receba a todos que ali chegam, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como está? Nós não temos. Não temos ainda a preocupação, e isto nós vamos ver, porque na sala que nós estamos tem um companheiro que não está hoje aqui, que fundou uma casa espírita, que nunca faltou às suas reuniões, e de repente, acometido por um mal físico, ele, se quiser, que se vire e que vá à casa, porque um só não se desloca para saber como ele está. Eu vou te responder isto, Gunnar. Por favor, as arrobas, peguem isso aí, que é muito importante isso para nós e para mim com exclusividade. E com os desencarnados, companheiros, nós devemos preparar o nosso eu, nos prepararmos para os trabalhos, com a finalidade de facilitar. E isto eles dizem a todo instante. Eles dizem que um médium
parado. Eles têm uma facilidade enorme das comunicações, porque eles jogam na mente do médium apenas as ideias. A partir dali, o próprio médium desenvolve aquelas ideias, sendo corrigido à medida que vai sendo posto em prática. Aí eu me lembro de uma mensagem que foi recebida por uma amiga e que nos disse: poxa, depois que eu recebi, disse que era para ti. De quem? Assinado lá, Khalil Gibran. E ele dizia: não deveis misturar as coisas materiais com as espirituais. Deus nos deu livre-arbítrio para resolvermos os nossos problemas da melhor maneira que nos convier. Então, as coisas materiais, nós devemos, quando chega à nossa mente, verificar se nos convém, buscar um grupo adequado, formar e pôr em prática. Em seguida, verificar se aquilo realmente está caminhando para o objetivo a que se propõe. Aí sim, os espíritos amigos ali virão e dirão: corrija. Foi o que fizeram com o codificador. Ele abraçou a causa, ele correu atrás dos médios, ele elaborou as perguntas, obteve as respostas e escolheu, montou o livro. Aí está lá: quem é Deus? A primeira pergunta dos espíritos. Os espíritos não disseram assim: vá na pergunta 1 e corrija. Disseram: é preciso que haja uma correção. Ele vai, busca, ele, aqui eu personifiquei. Peraí, eu botou o que eles ainda tem aqui alguma coisa, até que ele chegou à conclusão de que não deveria definir o ser. Deus é um ser indefinido para nós. Então ele coloca lá que é Deus, e lá vem a resposta corretíssima dos espíritos, que era a mesma. Portanto, esse auxílio aos desencarnados e também aos reencarnados que estão sofrendo pelas reações às suas ações pretéritas, esclarecendo-os, não deixando sair das nossas salas, das nossas casas, das nossas companhias com mais dúvidas do que as que ele trouxera consigo. E nós teremos sempre ao nosso lado esses instrutores amigos que operam na falange do Cristo, aquele que encarnou como Jesus, para a redenção da humanidade. Em consequência, essa redenção, podemos dizer, é já viver o homem novo. Em consequência, modificaremos a face deste planeta que estamos vivendo. E seremos nós a habitá-lo. Seremos nós. Se não como espíritos puros, pelo menos como espíritos imortais, cônscios das nossas obrigações, dos nossos deveres, moralmente elevados, ocupando um corpo qualquer, quer seja este mesmo, mas com uma conformação mais adequada para receber o odre novo para receber o vinho, ou apenas com o corpo espiritual. Preparar-nos como médios, que é a educação que eu sempre falo, para poder transmitir os esclarecimentos sempre edificantes. Porque também esses médios, eles são alicerçados por espíritos brincalhões. E se ele não estiver vigilante, com certeza ele vai deixar passar aquilo que não interessa aos visitantes.
Lembremos-nos da parábola dos talentos. E na prestação de contas, aquele que recebera 3 foi multiplicado, multiplicarei. E é assim que esses talentos que trazemos conosco, esses talentos mediúnicos, serão multiplicados. É aqui que eu faço referência ao que estamos hoje, vemos neste Pautalk, por exemplo, a apresentação de vários fenômenos espiritualistas ou espirituais de efeitos físicos. Qual a necessidade ainda disto tudo? Sim, há. Porque ainda muitos companheiros nossos, do que ele estuda, do que ele vê, do que ele observa. Por isso a doutrina é uma doutrina de experimentos. E utiliza a filosofia para explicar todos esses fatos comprovados pela ciência acadêmica. Observem, meus senhores e meus amigos, os apóstolos conviviam com Jesus, mas muitas das vezes, não conseguiam resolver problemas. A travessia, quando ele dormitava no barco, a tempestade açoitando, quase pondo a pique aquele barco, eles desesperados, acorda! E foram, Senhor, estamos naufragando. E ele diz, homens de pouca fé, se tivesses a fé de um grão de mostarda. Ora, o grão de mostarda é o grão menor que nós conhecemos na face da terra. Então, se nós tivéssemos um pequenino uma pequenina luz de fé, nós conseguiríamos transportar as montanhas das nossas imperfeições, e ele se afastaria. E é isto que nós não devemos atentar para as letras que matam, e sim ao espírito que vivifica, porque Jesus naquele momento ele diz assim, acorda, o Cristo vivo que tem em ti, e poderás fazer tudo o que eu faço. Que maravilha de ensinamento trouxe-nos esse mestre. E muito mais ainda, ele em espírito derramado sobre toda a humanidade, deixando a cada um de nós, a cada um dos senhores que aqui se encontram, o direito de buscar por si, para si e para todos os ensinamentos dele. Já não precisamos dos falsos profetas, que são os homens que estão vendendo a palavra do Senhor nos templos. Está no evangelho dele, atribuído a ele. Lembrem-se de todos os feitos que os seus discípulos, os seus seguidores não puderam fazer, e ele faz como ensinamento, sempre mostrando o poder da fé. Senhores, eu digo uma coisa e não me levem muito a sério, porque eu sou desse jeito, que no meu entender o grande erro de Kardec foi ele dar muita atenção à parte evangélica. Ele precisava mostrar àqueles seguidores das religiões reinantes naquele momento que a doutrina, os novos ensinamentos, ele não ia de encontro às religiões, e sim vinha para fazer luz. E como nós, que estávamos saindo dessas religiões, dessas seitas, nós de imediato entendemos a mensagem, adotamos a doutrina como nossa religião e abordamos com muita ênfase
o Evangelho do Senhor dentro da visão dada pelos Espíritos. Mas é preciso que nós entendamos uma coisa: não é o livro de um povo, não é um livro para o povo, mas é um código de princípios. Por isto dizemos que a leitura, o aprendizado do Evangelho dentro da doutrina dos Espíritos se faz necessário para a nossa transformação íntima, a nossa mudança, a nossa transformação moral. Da mesma forma como eu costumo dizer, isso estou falando na primeira pessoa, que a codificação espírita, a doutrina dos espíritos é um código, é a regulamentação da lei pré-existente, como diz o próprio codificador. É aí, companheiros, que nós precisamos utilizar o nosso tempo para resolver alguns desses nossos problemas. Se a providência nos dá o esquecimento do nosso passado, é justamente para nós aprendermos, mergulhando no nosso interior, as razões desse procedimento atual. Trazemos conosco tendências essas que são aparadas pelos nossos jardineiros, os nossos pais. Mas num determinado momento vêm as intuições, e essas intuições jogam para fora aquilo que trazemos conosco. Precisamos somente ter cautela, manter uma relação pacífica com aquela vontade de fazer o que não se deve, como diz Paulo de Tarso, e ir aos poucos matando esse homem velho que existe em nós, transformando-nos nesse homem novo. Aqui, me permitam tocar num assunto que foi tema e de uma sala espetacular, aqui nesta sala, à noite, com o companheiro que falou sobre a depressão. Apenas fazer um adendo, porque tudo isto, esse conhecimento do passado, esse toque profundo no nosso eu, que aos poucos vai fluindo do nosso eu, vai aparecendo no nosso consciente, que traz as chamadas depressões pela ciência moderna da medicina. As depressões, elas aparecem justamente pelas reminiscências desse passado angustiante, dessa tortura da trajetória do nosso eu no egoísmo, na vaidade, na prepotência, na ignorância, no desapontamento que nós temos para conosco mesmo. É a lei em nossa consciência nos julgando, trazendo as contrariedades. E aí nós começamos a nos sentir incapazes de viver, de conviver com o nosso próximo. Vêm as frustrações, porque nós queríamos viver como nós queremos. Por isso eu digo que nem sempre nas preces nós somos atendidos, porque nós queremos aquilo que pensamos poder ter e só recebemos aquilo que merecemos. Temos realmente que aceitar a vida como ela é, entendendo que fomos nós os artífices, ou fomos nós que plantamos as sementes ontem e estamos colhendo os frutos hoje. E só tem uma coisa. Dizemos, é preciso que haja uma reflexão à noite de tudo que fizestes para que amanhã corrijas os erros. Mas só tem
uma postura em nós para assegurar a certeza de que estamos realizando alguma coisa em favor do nosso crescimento espiritual. Isso tanto encarnado como desencarnado, porque sabemos que a vida continua. É darmos continuação a esse projeto de renovação. Eu quero e eu vou. Se apresentarão os obstáculos, com certeza. Mas é aí quando nós devemos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para que removamos essas montanhas das imperfeições que se apresentarão. E aí vamos vencendo com o Cristo, desafio após desafio. É muito difícil. É muito difícil porque nós, muitas vezes, levados pelo consumismo, nós projetamos algo que gostaríamos de alcançar. É um prêmio grande na loteria, carros belíssimos, mas como ser? Se nós estamos nos caminhando por uma trilha que não nos levará a isso. E a maior tormenta para nós que almejamos a melhoria é justamente não estarmos no caminho que diz: se queres alcançar isto, renuncia a ti próprio, pega a tua cruz e segue-me, dito pelo Mestre. Paulo de Tarso falava: como homem, faço tudo aquilo que não quero fazer como espírito. Em outras palavras, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E nós, como espíritas, dizemos que o mal não está naquilo que fazemos, e sim no bem que deixamos de fazer. É difícil, porque nós temos que cuidar também desse dia a dia. Essas reformas íntimas, em muitos e muitos casos, devido às interpretações errôneas que são costumeiras por aqueles que pregam, cria um bordão que diz: não, somente pela dor. Que é isto? Martiriza, penitencia o ser a um martírio que não é isto que o Mestre nos ensinou. Os aperfeiçoamentos são ajudados pelos Espíritos, que trazem para nós, através de um pedido sincero, um aprendizado espetacular. Como nós administrarmos o objetivo nosso, tá? Essa tecnologia que está diante de nós, encurtando a distância e tudo mais. Bom, o nosso tempo de exposição está chegado. Mas estamos lendo várias perguntas que estão na tela. O Beto Costa, grande amigo, meu irmão, estou em dívida com você, me perdoa pelo amor de Deus, mas sim, estaremos juntos em breve. Beto, deixa primeiro eu afastar essas montanhas das minhas imperfeições, né? Você com propriedade, você diz: eu vou começar por essa aqui, aí depois as arrobas colocarão as anteriores, para não deixarmos nenhuma sem resposta. Eu estou vendo que aqui estão os meus amigos encarnados que poderão respondê-las, caso não me venha a intuição para tal. Perfeito, Beto, quando tu dizes que espíritas buscando a santidade. Mas não é só a religiosa não, sabe, Beto? Existem companheiros, entre aspas, né? Eu digo até companheiros, irmãos nossos, que ainda se escondem sobre a máscara da encarnação e são verdadeiros sepulcros caiados. São as ovelhas, os lobos revestidos nas peles de ovelhas, balindo, quando estão com os caninos prontos para morderem. E sofrem porque espiritismo, espiritualismo
santificação se dá em passos lentos, curtos, mas seguros, levando o homem sempre para a frente e para o alto em busca da luz. O apóstolo da fé, esse grande amigo, que me confirma só, amigo, é o Sandro. Mesmo assim, seja bem-vindo à nossa sala, apóstolo, e se for o Sandro, um abraço fraterno, carinhoso, desse seu amigo. Me queira bem sempre. Me queira bem, porque apesar de estarmos distantes, ideais às vezes, eu aprendi a te amar, Sandro. Eu aprendi a te amar. Tá? Então veja só, Sandro. Veja só. Quando você diz, você acha que o encontro que Paulo teve com Jesus no deserto, depois de Jesus ter morrido na cruz, pode ter sido, na verdade, um encontro mediúnico? Meu amigo e querido Sandro, eu não tenho dúvidas quanto a isto. Porque eu, crendo em Jesus, ele disse a Nicodemos que ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Sendo assim, aquele homem, o Jesus de Nazaré, morreu e foi sepultado. Quando nós falamos que ele foi ascenso aos céus, nós dizemos que ele surgiu da morte física em espírito com o seu corpo espiritual. Tanto é que as mulheres que mais o amaram e conviveram com ele não o reconheceram, assim como seus apóstolos, precisando inclusive ele vibrar em si para que as chagas do corpo físico aparecessem e eles crescem. Na estrada de Damasco, Saulo de Tarso ia em busca de Ananias, um dos mais temerosos seguidores de Jesus, e ele cumpriria a sua tarefa com certeza. Mas para Saulo estava preparada uma grande proposta, que era de servir a causa crística entre os gentios. E naquele instante, o Cristo se apresenta-se Jesus em espírito. E ele o vê, o enxerga pelos olhos, entre aspas, tá? Eu diria, ele vê com a alma, mente a mente do ser crístico com Saulo de Tarso. A emoção foi tamanha, aquela luz intensa que cega-lhe, aquelas escamas, não são as escamas que nós conhecemos nos peixes. E a cegueira era para que Ananias tirasse, como nós as temos conosco, porque somos cegos. E Jesus cita isto: derramarei do meu espírito, quer dizer, o Cristo, sobre toda a humanidade, para que jovens tenham visões e velhos profetizem, para que não sejais cegos sendo guiados por cegos. Então, o Saulo vai a Ananias, que lhe explica, que lhe instrui, que demonstra a verdadeira vida, tirando a cegueira daquele ser. E ele passa a servir a causa crística, a causa divina, através dos ensinamentos deixados por Jesus. Eugênia, o Gunnar falou que como a teologia espírita explica as similitudes com deuses que antecedem a época de Jesus com o próprio. Mitra, Horus, Apolo. Seria já o funcionamento dos espíritos superiores
ou essas similaridades têm origem mediúnica? Eu não sei, Gunnar, se vou responder, mas nós temos aí outros companheiros que poderão nos ajudar. Eu vou dizer uma coisa para você em cima dessas assertivas suas, ao dizer que há uma similaridade da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus e com essas filosofias. O próprio Kardec, ele diz assim, quando os fenômenos espíritas aconteceram, aí ele, quando se renovaram, quer dizer, ele próprio diz e mostra que esses fenômenos é pré-existente às suas obras, como você acaba de dizer aqui. Na revista espírita, ele faz citação aos pais da igreja, ele faz agradecimento a esses elementos que mantiveram viva a chama da certeza da espiritualidade, do espiritismo em si. É por isso que eu digo que a codificação é a regulamentação dessa lei pré-existente. E nessas alturas, Gunnar, os espíritos superiores, mesmo que não sejam da superioridade daquele que encarnou, que se fez carne como Jesus, eles sempre estiveram ao lado da humanidade. Sempre. Observe que nas narrativas do livro histórico chamado Bíblia, a mediunidade, os fenômenos mediúnicos são constantes. Você faz livros e mais livros em cima daquilo ali, se você quiser. Sabemos nós, por orientações dos nossos mentores, que após a formação do globo terrestre, sem ainda estar em condições de habitação, esses espíritos, que para eles nós sabemos nada ser empecilho, nada ser objeto de retê-los, eles estiveram aqui justamente preparando o terreno, preparando o clima, preparando tudo para que pudesse no planeta haver a habitabilidade. E espíritos aqui estiveram, que nunca encarnaram no planeta Terra, mas aqui estiveram durante a construção do planeta, durante os trabalhos de resfriamento, durante a eclosão dos elementos para a formação das espécies, enquanto os espíritos ou os elementos espirituais para vir a ser os espíritos humanos estagiavam entre esses elementos da natureza, aprendendo como se processar a administração de um corpo físico. Mas isso é problema para outros companheiros mais capacitados, ou em outras oportunidades. Tem alguma outra pergunta, Sil, Eugênia, Isis, Rainha? Alguma outra pergunta da sala? Não. Então, companheiros, eu estou verdadeiramente agradecido a Deus, primeiramente, porque é Ele o Senhor dos senhores, lembrando-vos que na próxima terça nós pretendemos continuar os nossos estudos. E nós vamos pegar o Livro dos Médiuns de eira a beira. Nós vamos tentar
entender cada uma das frases que está escrita ali no Livro dos Médiuns. Tentar entender Kardec. O que era que ele queria ao dizer alho e a dizer bugalhos? Porque uma das coisas que nós precisamos, me perdoem, é estudar Espiritismo como o Espiritismo. Buscar o Espírito, que é a inteligência do universo. É aquilo que nós somos, na verdade. É entender a nossa trajetória como tal. É entender o que eles quiseram nos dizer. Entender o que é o Espírito. Eles nos disseram assim: para vós não somos nada, mas somos como a centelha, tal, está lá no Livro dos Espíritos. E entender o início. Porque nós pretendemos iniciar, veja bem, o estudo da mediunidade, não pelo Livro dos Médiuns, mas pelo Livro dos Espíritos. Quando o codificador tenta dessas divergências. Quando ele diz que interessante seria que cada palavra explicasse uma determinada coisa. E ele mostra-nos sobre a alma. A alma disto, a alma daquilo. Nós faremos isto na próxima terça. E no livro que é Espiritismo, ele é taxativo quando ele diz que a inteligência é a alma. E quando a alma se reveste do seu corpo mental, que é o que Kardec chamou de perispírito, ela torna-se um espírito que começa a partir daí a singrar o universo, entre as energias que compõem o universo, trabalhando sempre. Aí nós começamos a entender do início. Tá certo? Esperando que todos estejam conosco nesse mistério, pedindo a Deus sempre que continuemos a encurtar esses laços que estão nos unindo nos dias de hoje, mesmo apesar da distância. E digo que como espírito essa distância traz-nos a saudade de outrora, dos tempos em que brincamos, de que traímos, enganamos, mas não nos trouxe esquecimento. Prova é que estamos nos unindo em nome do Senhor Jesus. Aos trancos e barrancos, caindo, nos levantando para seguir adiante, e dizemos que o forte não é aquele que nunca cai, mas aquele que cai se levanta para continuar a sua caminhada, para restabelecer os seus objetivos, corrigir os caminhos. Esse é o forte. O carvalho, de tão forte, enfrenta os vendavais e é partido ao meio, enquanto aquele outro verga-se sobre o temporal, a tempestade, e após a sua passagem, ele ergue-se, agitado ao sabor do vento, limpa-se e continua em pé. Assim devemos ser nós
espíritas, cristãos e amigos. Lembrando aos senhores que hoje à noite nós teremos a sala com o nosso amigo que está sendo jogado na sala, tá? O expositor na quinta-feira é o nosso amigo Carlos Alberto, né? Hoje ele fará suicídio e loucura, é um tema muito empolgante. Com certeza ele vai abordar as causas de tudo isso, tá? Com certeza ele vai mostrar que são as nossas más ações. E daí temos ele hoje e na próxima quinta estudando espíritos. Dizer para os senhores também que está sendo trabalhado para que tenhamos mais salas abertas. E estamos acolhendo em nossos braços aqueles que se propõem a servir a causa espírita, a trabalhar conosco na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Nós vamos trabalhar os temas atuais. Isto é de suma importância, porque muitas das nossas casas falam que espiritismo não cabe falar de política, de religião. Engano. Nós não somos políticos, mas devemos abordar os temas atuais. O porquê de tanta miséria no mundo, o porquê dos males, mostrando inclusive que a cura do homem está no próprio homem. Aí está, entrega-te ao Senhor Jesus e serás curado. Sim, no momento que ele transformar-se, que ele demonstrar com ações que realmente está modificado, a paz será feita em si. Aí diz o Mestre Jesus: faça-se a luz em ti, e a luz será feita naquele que gerar as energias adequadas para que ela esteja sempre acesa em prol do seu próximo. Alguma coisa deixou de ser dita, por favor, alguma coisa que nós possamos acrescentar para encerrarmos os nossos trabalhos na tarde de hoje, em nome de Deus, de Jesus, agradecendo-os, inclusive a todos os mentores dos senhores e das senhoras que se encontram na sala, aos mentores espirituais deste plano em que nós estamos, não é? Queremos agradecer, dizendo aos senhores muito obrigado. Alguém vai subir? Quem fará a prece? Sil Camargo, Isis, Xanri. Ou posso já encerrar com a prece? Então, meus amigos, meus irmãos, dentro do que eu estou lendo, a sintonia que se faz nesta sala, que se faz em nós, e em consequência a intensidade vibratória das energias que serão utilizadas pelos espíritos amigos, procuremos manter essa união com Deus. Procuremos manter o nosso coração aberto, respirar profundamente, deixando com que este ar que nos cerca, trazendo as qualidades morais desses espíritos amigos, penetre em nossos pulmões, refazendo as células imperfeitas que neles se encontram, no coração, fígado, baço, em nossa mente, intimamente
Elevemos o nosso pensamento ao nosso Deus, a Ele, que pela sua misericórdia Ele nos ampare, nos ilumine, que dê a cada um de nós a autorização para irmos e pregarmos em seu nome, levando aos quatro cantos deste planeta a palavra redentora, o amor. Que sejamos nós os espelhos a refletir a sua imagem em espírito e em verdade. Que possamos nós servir aos seus propósitos como trabalhadores de última hora. Que possamos nós dizer: obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado, Senhor, por termos encontrado pessoas abnegadas, como o irmão José, que cria essa rede de espíritos amigos. Há pessoas como a todos que aqui estão, da Xanri a Carla, ao Tec, que acaba de entrar, que estão propensos a servir a tua causa, Senhor. Que encontremos em nosso caminho os Ananias que retirem essas escamas da cegueira espiritual em que vivemos. E possamos juntos dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Obrigado a todos. Até logo mais à noite com o nosso amigo Beto, falando sobre a loucura, e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Paz no coração de todos. Graças a Deus. Obrigada, querido mestre, amado, valoroso Jesus. Paz, meu amigo, meu irmão Side Shark. Paz a todos. Então hoje nós encerramos esse módulo, né? Assim, entre aspas, dizendo temas que foram pincelados do livro dos médiuns, e na próxima terça-feira, como colocou a Isis, como disse o Side Shark, nós vamos iniciar, né, na íntegra, né, o livro dos médiuns, porque esta é a característica desta sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, toda terça-feira às 15 horas. Logo mais estaremos aqui às 20h30 com o tema Sempre Livre, né? E hoje é com o nosso querido Carlos Alberto Braga Costa, nosso mineirinho Beto Costa, com o suicídio e loucura. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.